nossos corações, que o Senhor venha, meu Deus, através da sua palavra, operar curas e libertações de sentimentos, de emoções que cegam, que roubam oportunidades, que nos privam de viver a glória do Senhor. Porque milagres, como nós temos ouvido e pregado, Senhor, essa semana, eles não acontecem, eles são provocados com passos de fé ousados, com decisões, com atitudes incomuns. E uma pessoa, meu Deus, dominada pelo medo, dominada pelo espírito de intimidação, ela não vai ter uma atitude, um comportamento que chame a atenção do Senhor, que provoque a ação sobrenatural do Senhor. E o Senhor quer agir. O Senhor tem deixado claro o quanto quer se manifestar com poder e glória em nossas vidas, o quanto deseja nos abençoar, mas precisa de condições para isso. E cabe a nós darmos ao Senhor condições, manifestarmos aquilo que vai, meu Deus, te agradar. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, como diz a sua palavra. E aonde há fé, Senhor, aonde realmente há fé, há convicção, há coragem, há resiliência, há ousadia, há determinação. É por isso que a tua palavra diz que os justos são corajosos, são intrépidos como leão. Mas os ímpios, meu Pai, aqueles que não temem ao Senhor, foge quando ninguém o persegue. Teme a tudo. Mas quem teme ao Senhor, quem está, meu Deus, seguro em Ti, quem se refugia no Senhor, como tantas vezes vemos teu servo Davi dizendo: do que terei medo? Se o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, do que terei medo? Ainda que um exército me cercasse, que uma guerra se declarasse contra mim, o meu coração não temeria. Sim, meu Deus, se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Se tememos ao Senhor, não temos que temer absolutamente nada. Então eu peço, meu Deus, que o espírito da fé tome os corações. O Senhor já nos deu um espírito de coragem, de fortaleza, de ousadia. Ajuda-nos, meu Pai, a ativá-lo através da Tua palavra. Quanto mais lemos a palavra, quanto mais meditamos na Tua palavra, mais, meu Deus, robusta fica a nossa fé, mais convicto, mais seguros nós nos tornamos. Então, meu Deus, fala aos nossos corações, conduza esse culto, esta reunião, essa palavra, e que ninguém saia daqui da mesma forma, mas que todos saiam, meu Deus, bem melhores do que entraram. Eu entrego tudo nas tuas mãos agora em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Podem sentar por gentileza. Então vamos começar a nossa leitura aqui em Êxodo, no capítulo 14, versículo 10, que diz assim, ó, Êxodo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então, observe bem. O que o medo faz com uma pessoa? Como o medo cega, como o medo sabota,
Como o medo rouba a capacidade de pensar, de raciocinar. Porque esses, né, que estavam aqui, presumindo um final de morte, são os mesmos que há pouco tinham visto Deus lutar por eles no Egito, enviando pragas que devastaram o Egito, acabaram com o Egito, mas que não atingiam a parte da terra do Egito onde eles viviam, que era a terra de Gósen. Então, eles puderam ver claramente como Deus estava favorável a eles, como Deus tinha bons planos grandiosos com eles. E não os tirou do Egito para, em seguida, permitir que eles perecessem, né, no deserto. Mas é aquilo, se os nossos olhos não estiverem atentos, né, focados, fixados em Deus e no que Deus tem feito, nós podemos nos distrair com as circunstâncias, nós podemos permitir que o problema, a situação tenha um peso maior do que deve ter nas nossas vidas. Então foi ao avistar os egípcios que o medo tomou conta, que o pânico, que o desespero tomou conta. Então, quando eles olharam para trás e avistaram os egípcios, viram aquele problema novamente, né? Que pensaram que nunca mais veriam, o medo tomou conta. E eles se esqueceram de tudo que já tinham vivido, de toda a manifestação do poder de Deus no Egito, em favor deles, né? Contra o Egito, mas a favor dos israelitas. E ali falaram de morte, né? Falaram esse absurdo aqui, já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Que paz? Eles não tinham paz no Egito, eles eram escravos. Eles viviam uma vida amarga, diz a Bíblia. Tem essa expressão. Os egípcios fizeram amargar a vida daquele povo. Eles não tinham paz. Que paz? Né? Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. É isso que o medo faz, né? A pessoa tendo a oportunidade de avançar para mais, aceita menos. Tendo a oportunidade de viver algo inédito, algo incrível, né? Aceita algo bem inferior, ruim até. Se submete, né, a situações desumanas, porque era a vida que eles viviam no Egito, uma vida desumana. Não tinham liberdade, seus filhos eram mortos. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, porque o medo faz isso. O medo leva as pessoas a se sujeitarem a uma vida, a uma condição, uma realidade que Deus não planejou para elas. Deus não tem para elas, né? E aí Moisés respondeu ao povo assim, vamos repetir? Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Quer dizer, ele já vinha lutando. Ele já vinha lutando, mas aqui, né, é como se Deus quisesse desenhar para o povo, o Senhor já vem lutando, mas ele vai lutar, né? Novamente, tão somente acalmem-se. Tão somente acalmem-se. Então, observe que Deus exigiu do povo coragem, né? Não tenham medo, fiquem firmes. Acalmem-se. Então, o Senhor nos quer equilibrados, né? Tem um versículo que nós falamos recentemente, que na tranquilidade, se o pessoal da produção conseguir puxar aí,
Na tranquilidade está a sua força, uma coisa assim, nós falamos recentemente. Na tranquilidade que está a sua força. O diabo quer você desequilibrado, com medo, ansioso, preocupado, pensando no amanhã, e se isso, e se aquilo, e se acontecer isso, né? Tá aqui, ó. Na quietude e na confiança. Tem uma outra tradução que fala tranquilidade. Então, na quietude e na confiança está o seu vigor, está a sua força. Pega a Almeida, talvez seja a Almeida que fala. Também não é, mas tudo bem, né? Tá aí, ó. No sossego e na confiança estará a vossa força. Então, o diabo quer te desestabilizar. E como é que ele faz isso? Pregamos sobre Pedro na segunda-feira. Quando ele tirou o olhar de Jesus, olhou para o vento, e o vento pode ser muita coisa, pode ser a situação que está pressionando mais, podem ser críticas, podem ser comentários, podem ser ameaças, né? Quando você tira o foco de Jesus, da palavra, da promessa, e começa a dar atenção às vozes contrárias, negativas, é isso que acontece. Pedro afundou, o povo falou de morte, né? Tendo, né, já visto tanto da glória de Deus e caminhando para viver algo, né, extraordinário, um dos maiores milagres da história, esse povo estava prestes a viver. Olha que ironia, eles pensaram que iam morrer, que havia chegado o fim, mas estavam, né, na verdade, apenas começando. Era o fim dos egípcios, não deles. Era o fim daquela escravidão, do tempo da escravidão, porque após a travessia do Mar Vermelho, seriam um povo livre, rumando para a terra prometida. Então a gente tem que tomar cuidado com essa perda de foco, porque isso mexe com as suas emoções, né? Se você olha para Deus, seu nível de confiança se eleva. Se você olha para o problema, para a situação, é só lembrar também do exército de Israel, né, que só tinha olhos para Golias. E o que aquele exército fazia? O exército de Israel fugia, se escondia, só falava do problema, enaltecia o problema, né? Davi, quando chegou e que só tinha olhos para Deus, né? Só tinha olhos para Deus, para ele grande era Deus, olhou para Golias e nem o chamou pelo nome, chamou de incircunciso. Enquanto todo o exército enaltecia o problema, ele diminuiu. Quem ele pensa que é? Quem esse incircunciso filisteu pensa que é? Para falar assim do exército do Deus vivo. Então, o exército do Deus vivo, ele colocou acima Deus, o exército de Israel. Agora o próprio exército de Israel estava colocando muito acima o problema. Então é aquela frase de caminhão, né? Não diga o problema, o tamanho, não diga ao teu Deus o tamanho do teu problema, mas diga o teu problema o tamanho do seu Deus. Tem gente que quando vive uma situação, né, se envolve tanto com ela que se esquece que Deus é maior, que a última palavra é de Deus. Quando recebe um diagnóstico, entra em desespero, entra em pânico, como se aquilo fosse definitivo. A última palavra é a de Deus. Só que para Deus agir, para Deus operar o sobrenatural, Ele sempre vai exigir uma postura de fé, de confiança, né? Olha aqui, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Tão somente acalmem-se, porque no sossego, na confiança, na tranquilidade está a sua força. Você é ansioso, preocupado, você não raciocina direito, você tira conclusões precipitadas, você dá legalidade ao mal com palavras negativas, você reclama, você murmura, você libera palavras que voltam contra você e não a seu favor. Então, você precisa manter-se, nós precisamos nos manter, né, estáveis, né, inabaláveis na fé. E um dos segredos é esse, manter o foco, olhar na coisa certa, em Deus.
Quando eles viram o mar, depois olharam para trás e viram os egípcios, pronto, perderam totalmente ali o chão. Entraram em desespero. Aqui, vamos seguir em Êxodo. Números agora. Números, pode pôr para mim na tela, por favor? Próxima leitura. Acho que pulou aí, né? Uma referência. Números 13, isso, 13, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. No versículo 6 do capítulo 14 diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então ele enfatiza aqui, né? Não tenha medo do povo dessa terra, não tenha medo deles. Aqui nós vemos o que o medo pode, o que ceder para o medo, né? Pode causar de dano, de prejuízo. Eles estavam na fronteira. Havia chegado o momento de entrar na terra de possuir. Mas, dentre os 12 espias, 10 focaram os gigantes, focaram os inimigos, né, os povos que eles teriam que enfrentar e expulsar. Só que eles já tinham uma promessa. O Senhor já tinha dito que iria adiante deles, que expulsaria de diante deles essas nações. Eles já tinham essa promessa, essa garantia: eu vou adiante de vocês, eu vou expulsá-los. Estavam na fronteira, havia chegado o momento de entrar. Para um homem de fé, é isso aqui, o Caleb, quando viu eles pontuando muito as dificuldades, já mandou o povo se calar, né? O povo calar-se, e disse: vamos subir, vamos tomar posse, e é certo que venceremos. Né? Temos promessa, temos Deus conosco, só temos que fazer a nossa parte, que é enfrentar, né? Que é ter a atitude que agrada a Deus, uma atitude de coragem, de ousadia. Vamos enfrentar, Deus vai ser conosco. Mas aquele povo, aqueles 10, conseguiu inflamar toda a comunidade de Israel, conseguiu contagiar, porque o medo é contagiante, né? Nós vimos na pandemia o quanto o medo é contagiante, quantas pessoas que intimidadas recuaram, mas também vimos aqueles que decidiram, né, fazer uso do Espírito que Deus lhes deu, de ousadia, de coragem, e como Caleb, né, calou, fez calar as vozes negativas e foi na contramão da maioria. A maioria aqui dizia que não dava, que o povo era mais forte, que eles eram como gafanhotos, né, que a terra iria devorar, né, quem nela vive, que devorava quem nela vive. Então, quer dizer, eles iriam morrer naquela terra. Então, a maioria sempre vai pender para o negativo. É mais fácil absorver o relatório negativo. Por quê? Porque muitas vezes
é a voz mais barulhenta, né? É a voz que faz mais barulho. Mas nós já aprendemos sobre isso, que meditar na palavra tem que ser como o rugido do leão. Você precisa, a sua voz interna precisa ser mais forte do que essas vozes negativas que você ouve, que são muitas, né? Você tem que, sua voz interna tem que sobressair. O que Deus fala com você tem que prevalecer a todas as demais vozes. O Josué e Caleb, quando viram aquela reação, né, de desespero, de pranto, de choro, de entrega, rasgaram as vestes e disseram: não sejam rebeldes, não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenha medo. Então observe que ele associou que a covardia, o se entregar ao medo, é uma atitude de rebeldia. Você está indo contra Deus, contra o que Deus colocou em você. Quando uma pessoa cede, se intimida, ela está indo contra o que Deus colocou nela. Deus nos deu um espírito de coragem, de poder. E Ele não nos manda enfrentar algo que nós não temos graça, né? Que nós não temos favor, que nós não temos condições dadas por Ele para enfrentar. Ele não espera que você se intimide diante de situação alguma. Josué e Caleb não queriam saber se havia gigantes, né? Quantos eram, eles só estavam focados nisso, né? Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra. Só estavam focados na promessa do Senhor. Subamos e tomemos posse. O Senhor nos prometeu, o Senhor já nos deu. E realmente, essa terra havia sido dada há muito tempo atrás. O Senhor deu essa terra a esse povo quando fez a promessa a Abraão. Toda essa terra eu vou dar a você e seus descendentes. Então, no mundo espiritual já havia sido entregue. Havia chegado o momento de conquistar. E não podia haver, né, hesitação, covardia, medo. Todos esses que se recusaram, né, a entrar, que tiveram medo, que cederam ao medo, não entraram. Inclusive fala aqui, ó, no versículo 22, diz assim, ó, que nenhum dos que viram a minha glória, os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com o juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então, nenhum desses, né, que viram os milagres, os feitos do Senhor, mas que foram rebeldes, que se entregaram ao medo, né, que não fizeram uso daquilo que Deus já nos deu, que é um espírito de coragem, se privaram de viver aquilo que tanto sonhavam. Aí nós vamos vir aqui para Deuteronômio 31, que diz assim, ó, Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Quem que é à frente deles? Deus. O Senhor pessoalmente atravessará à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Vamos juntos? Sejam fortes
e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Diga, nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha aqui, Deus dando toda a garantia que esse povo precisava. Na verdade, já tinha dado. Lá atrás, quando esses espias disseram que não dava, que não tinha jeito, que eles eram mais fracos e o povo era mais forte, e que eles se viam como gafanhotos, eles já tinham essa promessa aqui. Aí se recusaram. Aí aquela geração perambulou no deserto por 38 anos, até morrer, e os filhos que eles disseram que iam perecer, foi que entraram na terra, sob a liderança agora de Josué. Só que mais uma vez o Senhor vem e diz, né? Sejam fortes e corajosos. O Senhor dá toda a garantia, né? Que iria com eles, que iria pessoalmente à frente, né? O Senhor atravessará pessoalmente à frente de vocês, nunca irá deixá-los, nunca irá abandoná-los, mas sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Então tem uma postura que precisa ser assumida para que Deus possa agir. E a postura do vencedor. E a postura do vencedor é aquela pessoa que não baixa a cabeça, não baixa o olhar, não se intimida. Que mesmo que sinta medo, enfrenta. Mesmo com medo, vai. E ele segue. Então Moisés convocou Josué e lhe diz na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. E ele repete, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Aí você vira algumas páginas em Josué capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Agora o próprio Deus falando com Josué. Moisés falou com Josué, agora Deus vem e fala basicamente a mesma coisa para Josué. Meu servo está morto, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então Moisés disse, Deus nunca te deixará, Deus nunca te abandonará. Agora Deus vem e diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. E a mesma coisa, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de noite. Por quê? Toda essa direção. Porque a tua força vem disso. A Bíblia diz, a própria palavra diz que bom ânimo, né, e perseverança vem das Escrituras. Quanto mais você medita na palavra, mais robusta fica a sua fé, mais confiança você tem, mais segurança você tem. Quando você encontra uma pessoa desanimada, cheia de medo, pode ter certeza, ela está vendo muito jornal, ela está ouvindo muita bobagem, né? Ela está lendo muito sobre morte, está pesquisando muito sobre doença, ela não está focada na coisa certa. Ela não está focada. Ela está reparando muito nos ventos contrários, nos comentários, no que dizem, no que falam. É como a bispa já falou, né? Então, o que disseram? Quem disseram? Quem disse? Quantas pessoas?
Né? Ela nem sabe, porque o especialista, que especialista disse? Quem que é o especialista dos especialistas? Quem que é o Criador? Quem tem a última palavra? É Deus. É Deus, então é com Ele, com o que Ele fala, que nós temos que ficar. É nele que nós temos que acreditar. Então, seja forte e corajoso. Não só para enfrentar os desafios aqui fora, né? Mas para manter o foco na palavra. O foco na palavra. Defender, né? Se agarrar e defender o que a palavra diz. Porque nós vivemos num mundo em que tem havido cada vez mais uma inversão de valores. E defender a palavra exige coragem. Ficar com o que a palavra diz, defender o que a palavra defende, demanda coragem. Né? Por covardia, muitos negam a palavra, negam a fé. Muitos titubeiam, né, diante de alguns assuntos mais polêmicos. Não tem uma posição firme. Então, coragem para enfrentar, coragem para manter a palavra, coragem para defender o que a palavra defende. Então, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, Josué seria aquele que iria atravessar o Jordão, iniciar a posse da terra, a conquista da terra. E as recomendações foram essas, as direções foram essas: seja forte, corajoso. Então, sempre antes de um grande acontecimento, foi exigido coragem, postura de vencedor. O povo estava lá tremendo, aterrorizado, tremendo de medo, falando de morte, né? Porque nos trouxe para cá, agora é o nosso fim. E o Senhor disse o quê? Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que hoje o Senhor vai dar a vocês. Acalmem-se. O Senhor exigiu equilíbrio, força, coragem, para que o mar fosse aberto, para que um livramento definitivo fosse dado. Né? O povo depois, né, deixou de, perdeu a oportunidade, não atravessou o portal, porque na fronteira deu crédito para os 10 espias incrédulos, que disseram que não dava para entrar, que eram mais fracos, o povo era mais forte, né? Ali se sabotaram, ali o Senhor disse: basta, depois de tudo que já fiz, depois de tudo que já viram, tudo que eu já fiz e ainda agem dessa forma, então eles vão ter o que eles pediram. Eu vou fazer por eles o que eles estão confessando, né? A cada dificuldade, morte, derrota, assim será. Esse vai ser o seu fim. Vamos seguir aqui. Tem mais algumas leituras que eu quero fazer. 1 Reis 2, 1 e 2. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, quer dizer, estou partindo. Vamos juntos? Por isso, seja forte e seja homem. Olhe as últimas palavras de um pai para o seu filho, de Davi para Salomão. Nós sabemos bem quem foi Salomão, quem Salomão se tornou. O homem mais rico, o homem mais sábio, o homem que nunca antes nem depois dele alguém ultrapassou. E as palavras, as últimas palavras, ele: seja forte, seja homem. Você nunca vai construir algo grande, nunca vai fazer realmente a diferença se for um covarde, se for um menino. Entendeu? Eu posso ter muitos anos de idade já, cabelo branco, mas ainda ser menino, ser imaturo.
Então, esse seja homem é seja maduro. O que é uma pessoa madura? Uma pessoa que governa, que não é governada. É uma pessoa que tem domínio sobre as suas emoções e não é dominada por suas emoções. Um menino, uma criança, você vê que ela não tem controle. Se você não determinar, se você não falar, é assim, faz assim, ela só faz o que ela tem vontade de fazer, né? Ela só come o que ela quer comer. Ela não come o que é bom para ela. Então, quantos que por não serem maduros, fortes, não estão vivendo mais? Deus não tem podido realizar coisas maiores. Então, seja forte, seja homem. Então, fazer coisas grandes, deixar um legado, uma marca na história, vai demandar coragem, vai demandar ousadia e vai exigir maturidade. Vai exigir maturidade, seja homem, seja uma pessoa madura. Paulo disse, quando eu era menino, né, pensava, raciocinava como menino, falava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então, o que ele está dizendo? Numa época da minha vida, era aceitável alguns comportamentos. Numa época da minha vida, era tolerável, né? Algumas reações, algumas atitudes, alguns comportamentos. Mas agora isso já não cabe mais. Aquelas atitudes que eu tinha de menino, aquele comportamento infantil, não cabe mais agora que eu me tornei homem. Amém, gente? Então, o Senhor espera que nós cresçamos e Deus falou muito conosco esse ano sobre isso, crescimento, maturidade, crescer por meio dos testes, crescer por meio das tentações, crescer, maturidade. Deus tem trabalhado para nos esticar, porque Ele tem muito para fazer. E aí cada um precisa analisar, eu estou crescendo, eu estou melhor, né? Ou a mesma atitude que eu tinha lá no início do ano, eu tenho hoje. O meu nível de relacionamento com Deus é o mesmo. O que mudou? Quanto eu cresci? Quanto eu evoluí? Do início do ano para cá? Ou eu sou a mesma pessoa, atormentado pelos meus pensamentos, dominado pelos meus sentimentos? Quanto eu domino? Ou ainda sou totalmente dominado, governado por impulsos, desejos, vontades, faço o que quero, quando quero, do jeito que eu quero? Quantas pessoas que não têm amadurecido, não têm se tornado homem, maduro, para viver 10 vezes mais? Então, por isso, seja forte e seja homem. Deus tinha muito com esse homem, com esse menino. Deus tinha muito com o Salomão. E a recomendação do pai para ele foi, seja forte e seja homem. Não se esqueça dessas orientações. Nós precisamos dela. Muitos de nós não recebemos os nossos pais terrenos uma orientação assim. Não fomos preparados para a vida como deveríamos, né? Hoje, né, muito se fala da geração Nutella, né? Porque os filhos vivem uma frustração, o pai, a mãe, muitas vezes, ao invés de ensiná-lo a lidar, a enfrentar, vai lá e cobre, vai lá e tira satisfação, briga com o coleguinha da escola, né? Não ensina a lidar. Eu lembro, da minha época de escola, que, assim, não faltava apelido. Hoje tudo é bullying, né? Não faltava apelido. Eu posso lembrar de uns 10 apelidos, pelo menos, né? Não faltava apelido. E era normal, era comum, entendeu? Enfim, hoje, isso é um problema. A criança vai ficar traumatizada. Ao invés, né, do pai estar ali com o filho, você é imagem e semelhança de Deus, você é forte, você é corajoso. Se te disserem isso, você tem que saber quem você é. Vai lá, estão falando isso do meu filho, estão falando isso e aquilo. Quer dizer, vai tirar satisfação, vai comprar as dores, não ensina a enfrentar, né? E é onde nós temos uma geração muitas vezes fraca, sensível,
emocionalmente. Aí se essa criança cresce assim, sensível, né? O mundo é uma selva. Esse tipo de gente vai padecer na mão do ímpio. Que o ímpio não tem amor, né? Então a gente tem que desenvolver o nosso emocional. A Bíblia fala que José passou a ter uma alma de ferro. Passou a ter uma alma de ferro. Por tudo que passou, ele foi se tornando cada vez mais forte internamente. Cada frustração, cada injustiça, cada dor, né? Ele não foi se tornando cada vez mais amargo, vingativo, revoltado, ressentido. Ele foi se tornando uma pessoa, sabe, calejada. Pode falar, pode xingar, pode bater, pode isso, que não me atinge mais. Não me atinge mais. Ele se tornou uma pessoa forte, resiliente. E Deus espera o mesmo de nós. Põe o próximo texto para mim, por gentileza. Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Ó a resposta de Jesus. Mas Jesus imediatamente lhes disse, vamos juntos? Coragem, sou eu, não tenham medo. Olha só, a Bíblia diz que eles, né, quando viram Jesus, ficaram aterrorizados e gritaram de medo. Na verdade, já estavam com medo. Já estavam com medo por conta, né, da situação, das ondas, do mar sendo fustigado pelas ondas, o vento forte. Na verdade, eles já estavam com medo de entrar no barco, porque Jesus teve que insistir com eles. Por certo, alguém ali, né, sabia que as condições do tempo não eram ideais para sair, né, em navegação. Então, Jesus insistiu com eles para que entrassem no barco. Já estavam com medo de algo acontecer. Quando aconteceu, então quer dizer, o que eu temia, né, aconteceu. Foi confirmado o que eu temia. Aí Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas, já dominados pelo medo, enxergaram em Jesus uma pessoa familiar, uma pessoa conhecida, e enxergaram em Jesus um fantasma. Quer dizer, não reconheceram Jesus. Enxergaram que não existe, para mostrar que o medo é criativo. O medo o medo é uma fé negativa. O medo é uma fé negativa. E a fé não é chamar as coisas que não são como já fossem, não é a certeza do que se espera, a prova do que não se vê. Uma das coisas que a fé nos leva a fazer é imaginar. Imaginar o que nós queremos, visualizar pela fé o que nós queremos, declarar pela fé o que nós queremos. Sim ou não? Então, a fé faz você se ver, viver numa realidade, uma condição, uma vida que você sonha. O medo também é criativo assim, e faz você enxergar o que não existe, mas, né, no sentido ruim. Então, por medo, eles presumiram lá diante do Mar Vermelho que iam morrer, deram como algo certo, né? Que iriam morrer. Para eles era um fato já consumado, nós vamos morrer. Era melhor antes nos contentássemos e ficar lá no Egito, ser escravo, do que morrer, não do que talvez morrer, do que morrer nesse deserto. Então não era uma possibilidade, era uma convicção negativa, uma certeza demoníaca, implantada pelo espírito da intimidação. Compreende? E uma das coisas que nós temos que lembrar também quando falamos de medo é da declaração de Jó: o que eu temia veio sobre mim. O medo materializa. O Jó confessou que tudo que ele viveu de ruim, né, quer dizer, isso já havia existido dentro dele. Ele imaginou aquilo, ele temia aquilo.
Ele fala, eu nunca sosseguei, nunca tive paz, eu nunca, apesar dele ser um homem fiel, temente a Deus, ele vivia inquieto, ele nunca teve paz. Aquilo que lhe aconteceu, já aqui fora, já havia acontecido dentro dele. Então ele trouxe aquela existência. Então medo é uma fé negativa. E você tem que rejeitar, é um espírito também, você tem que rejeitar, expulsar da sua vida. Quando Jesus chegou, a primeira coisa que ele disse foi, o quê? O que ele disse quando encontrou seus discípulos desequilibrados, aterrorizados, gritando de medo? Coragem. Coragem. Aí eu viro 2 páginas aqui, ó. Estamos em Mateus 14, né? Em Mateus 17, fala daquela passagem da transfiguração. Eu só vou ler o 7, mas aqui Jesus, né? Seu rosto foi transfigurado, a sua face brilhou, suas roupas se tornaram brancas como o sol, como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz, tal, e apareceram diante dele Moisés e Elias, representando o tempo da lei e o tempo dos profetas. Né? E essa visão aqui, esse acontecimento, foi para firmar, né, os tempos. Houve o tempo da lei, houve o tempo dos profetas, e agora, depois que Moisés e Elias apareceram, só no final aqui ficou Jesus, né? O versículo, inclusive, 8 fala, e erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus, para mostrar que foi aquele tempo da lei, foi aquele tempo dos profetas, agora, né, a partir de Jesus, chegou o tempo, né, da graça, do ministério do Espírito Santo, da dispensação da graça. Então, e a primeira coisa que foi dita por Jesus, depois dessa experiência aqui, ó, no 7, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Na Almeida fala assim, levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Então, o que se espera, o que eu entendo, né, meditando nessa palavra, o que se espera nesse tempo que nós vivemos, né, que é o tempo da graça, ministério do Espírito Santo, é exatamente isso que Jesus disse após Moisés e Elias desaparecerem e só ele ficar. Que nos levantemos, né? E jamais venhamos a nos intimidar. Levantai-vos e não tenhais medo. Vivemos num tempo em que temos o mesmo poder. O poder da ressurreição habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Jesus dividiu a história e quando foi deixou o seu Espírito, o poder da ressurreição habita em nós. E quando nós nos intimidamos diante de algo, é porque falta essa consciência do que nos foi deixado, do quão poderosos nós somos, em Deus, absolutamente. Sem Deus não somos nada. Mas em Deus, cheios do Espírito Santo, tanto que Jesus disse, vocês farão as mesmas obras e obras maiores. Se não estamos fazendo obras maiores, é porque não estamos crendo, possuindo o que já foi deixado. Nós temos que possuir, nós temos que crer.
né? Não está aqui essas promessas para enfeitar apenas as Escrituras, mas para nós misturarmos com a nossa fé. Então, depois que Elias, que Moisés desapareceu, só ficou Jesus, e o que Jesus disse foi: levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. E eu finalizo com Timóteo. Essa nós já conhecemos bem, 2 Timóteo 1,7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então é hora de nós nos levantarmos e não temer absolutamente nada. Aonde realmente a fé, a coragem, e aonde a coragem, há atitudes ousadas, incomuns, onde há coragem, há ações que chamam a atenção, como a ação daqueles homens que abriram um buraco no telhado, que fizeram algo que nunca havia sido feito. E qual foi o resultado? No final lá, todos disseram: nunca vimos nada igual. Claro, nunca algo como aquilo antes havia sido feito. Ou seja, uma realização inédita, um resultado inédito. Fizeram algo que nunca alguém havia feito. Obtiveram também um resultado que nunca antes havia sido obtido. Nós falamos, ontem a bispa tem falado isso, há um portal para se viver milagres inéditos, mas que vai exigir atitudes inéditas. O que você nunca fez? Né? Na segunda-feira, nós falamos sobre ousadia também, e a primeira pergunta que foi feita foi essa: o que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Deus está esperando passos ousados, atitudes incomuns, para que pessoas possam viver coisas incomuns, fora do comum, extraordinária. Amém? Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados, fale com o Senhor agora. Comprometa-se aqui a sair dessa reunião rompendo em fé. Não aceite que o medo diga o que você deve fazer. Deus não te deu o espírito de medo. Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia, de poder. Deus espera uma postura de confiança, de segurança, de coragem. Eu li várias passagens bíblicas aqui que mostram essa condição, essa exigência. Para o mar ser aberto, Deus exigiu do povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o que o Senhor fará por vocês. Acalmem-se. O povo estava na fronteira. Caleb mandou o povo se calar e disse: vamos subir, vamos tomar posse, é certo que venceremos. Aí os 10 espias começaram com ladainha. No capítulo 14 você vê o Caleb dizer novamente: não sejam rebeldes, não tenham medo. Nós vamos devorar esse povo como se fosse pão. Nós só temos que agradar a Deus. Se Deus se agrada de nós, Ele vai nos colocar nessa terra e nós vamos devorar esse povo como se fosse pão. Só temos que agradar a Deus. O que agrada a Deus? Coragem. Coragem, ousadia. O povo não quis ouvir a voz da coragem, da ousadia. Preferiu ouvir a voz do medo. E aquela geração inteira morreu no deserto. 38 anos depois,
Chega a hora. E Moisés fala para Josué: o Senhor nunca o abandonará, nunca o deixará. Seja forte e corajoso, porque você vai atravessar o Jordão e vai conquistar a terra. Depois da morte de Moisés, o próprio Deus fala para Josué: Josué, todo lugar que você pisar, eu vou te dar. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ninguém vai te resistir. Todos os dias da sua vida. Tão somente seja forte e corajoso. Não te ordenei eu, seja forte e muito corajoso. Não tenha medo, não desanime. Então, não espere que Deus olhe para você, que Deus age na sua vida, que Deus se mova em seu favor. Se Ele não tem encontrado uma postura de coragem, de força, de ânimo, Deus não vai responder a pessoas desanimadas, desiludidas, entregues, abatidas, fracas, sensíveis. Deus não pode ser e nunca será com os fracos, porque não existe gente fraca, existe gente que decidiu ser fraca, porque Ele nos fez fortes. Então toma posse aqui hoje de um espírito de força, de poder. Aprenda a manter os seus olhos no Senhor, porque todas as vezes nós tiramos o nosso olhar do Senhor, da palavra, o medo, a ansiedade, o desânimo começa a dominar. A tristeza começa a dominar. Se você se encontra desequilibrado, como aquele povo estava desequilibrado no Mar Vermelho, aterrorizado, em pânico, é porque você parou para ver, ouvir o que não deve. Quando Pedro começou a afundar, foi porque começou a reparar o vento. Porque enquanto você mantém os seus olhos no Senhor, o espírito da ousadia toma conta da sua vida. E você arranca, como Pedro arrancou: se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro. E ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, ele viveu sobrenatural. Então mantenha os seus olhos no Senhor, para de ouvir gente negativa, para de ouvir incrédulos, para de ouvir suas emoções, para de dar crédito às suas emoções, aos seus sentimentos. Você não é o que as suas emoções dizem que você é o que a palavra diz que você você tem o que a palavra diz que você tem. Em nome de Jesus, se encha de coragem agora, se encha de ousadia, acredita nos seus sonhos, acredita que você pode mais, que você pode ir além. Vamos, Deus espera uma postura de vencedor. Levantai-vos e não tenhais medo. Depois daquela visão ali do Moisés, do Elias, quando eles desapareceram e só ficou Jesus, Jesus disse aos seus discípulos que estavam com medo: levantai-vos e não tenhais medo. Não tenhais medo. Senhor Jesus, eu oro para que o espírito da fé, da ousadia, da coragem, da intrepidez, meu Deus, tome conta de cada um que está aqui, Senhor. E que ela tenha do teu espírito discernimento, de qual passo, qual decisão, qual atitude, meu Deus, tomar, meu Deus, o que enfrentar, o que romper. Eu oro ao Senhor, meu Deus, para que ninguém perca esse portal que está aberto, esse portal para se viver milagres inéditos, meu Deus, mas que demandam atitudes inéditas, uma coragem, uma ousadia, uma entrega, um nível de comprometimento, meu Deus, que talvez ela nunca assumiu, mas se ela assumir agora, se ela der esses passos corajosos, ela vai viver o que ela nunca viveu, ela vai poder dizer o que aquele povo disse: eu nunca vi nada igual. O Senhor quer fazer coisas que estão além da nossa imaginação. A sua palavra diz isso, que o Senhor opera infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então, meu Deus,
Ajuda-nos a dar condições, meu Pai, que todo espírito de medo, de insegurança, de hesitação, de covardia, saia agora em nome de Jesus. Meu Deus, se há um bloqueio, se há uma insegurança, meu Pai, se há uma voz dentro dela que diz que ela não pode, que ela não tem força, meu Deus, se ainda há uma autoimagem negativa, se ela se vê como um gafanhoto, meu Deus, que essa visão mude, essa autoimagem mude, meu Deus, que ela se veja como um leão, porque o Senhor nos compara como leão, que ela se veja, meu Pai, como um guerreiro, como um valente, porque é assim que o Senhor nos vê, que ela se veja como alguém talentoso, talentosa, capaz, forte, criativo. Levanta o teu povo, Senhor, levanta cada um que está aqui, Senhor. Talvez ela tenha situações das quais quer se ver livre, isso está dizendo, fiquem firmes, e veja o livramento que eu vou te dar. Então, meu Deus, ela precisa assumir essa postura, sair daqui de cabeça erguida, não mais falando de problema, reclamando do problema, envolvido com o problema, não mais como o exército de Israel fazia em relação a Golias, só comentando acerca do problema, mas já, meu Deus, declarando esse gigante caído, essas muralhas ruídas, em nome de Jesus. Eu creio e eu tomo posse, meu Pai, de gigantes caindo, muralhas ruindo, e ela conquistando o impossível, e ela entrando nesse novo tempo, meu Deus. Em nome de Jesus, o Senhor tem nos movido a isso. O Senhor tem nos levado a clamar por rompimentos para um novo tempo, meu Deus. E eu oro para que ela rompa e viva esse novo tempo. Um tempo de glória, de vitórias, conquistas e realizações inéditas, milagres inéditos. Em nome de Jesus, eu tomo posse, Senhor. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, por esse período na tua presença. Agradeço, meu Deus, por esse projeto Casa Firme, por cada culto, cada mensagem, cada um que esteve, que estará nesse altar orando, intercedendo pelo povo. Eu oro pelas próximas reuniões, meu Pai, e oro, meu Deus, para que esse terceiro clamor do romper para um novo tempo, meu Deus, leve cada um de nós a mais rompimentos, meu Deus, e assim, meu Pai, o Senhor tenha condições de agir. Que assim, meu Deus, o caminho seja asfaltado para o Senhor chegar com glória, com cabode em nossas vidas, com montões de bênçãos, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia, pelo que fez aqui, pela palavra, meu Deus, que eu acredito que entrou, meu Deus, e despertou em cada um o guerreiro que existe, o valente que existe, o leão que existe dentro de nós. Obrigado, Deus. Amém, amém e amém, graças a Deus, amém.